Mateus capítulo 6, versículo 28. Sim, é o texto que a gente acabou de ler. Mas uma frase de Jesus me pegou essa semana, e é a frase que eu quero conversar com os irmãos, irmãs e irmãs nessa manhã. Quem estiver comigo, diga amém. Eu estou no capítulo 6, verso 28. Amém? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles nem trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Homens aqui, seres humanos, pessoas de pequena fé. Continua. Portanto, não se preocupem dizendo: o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Irmãos, quem aqui já esteve extremamente angustiado e foi surpreendido pela misericórdia generosa de Deus? Quem já passou por isso? Eu nunca vou esquecer. Estava recém-chegado no seminário, Ana Deusa. Eu e a pastora Ódia fomos para Recife com apoio da igreja, mas somente pagando os estudos e a moradia. Nossas famílias, além de não apoiar, não aceitava e não entendia. Então deram aquele: é isso que vocês querem? Problema de vocês. E um final de tarde, Marluce, já anoitecendo, numa segunda-feira, porque é o dia mais terrível para a gente, Cássia, que é seminarista pobre, porque tem seminaristas, irmãos, que são de igrejas grandes, de famílias abastadas, mas nós dois de famílias muito pobres. O dia mais terrível, Vanderlei, domingo. Domingo era o dia mais terrível. Porque até aquele colega, Graça, que a gente podia ir lá pedir alguma coisa, ou estava na igreja que trabalhava, ou estava viajando, era o dia avassalador. E alguns domingos, na Edja, se estendia para a segunda. Porque se no domingo não tinha ninguém e a gente não tinha nada, a segunda ia ser o segundo dia sem ninguém, sem nada. E aí nessa segunda-feira, por volta de 6 horas da tarde, a gente não tinha almoçado, a gente tinha tomado um café básico. E aí aquele sentimento ainda, né, do mantenedor, né? E vinha muito à minha cabeça assim. Os irmãos aqui talvez não saibam, alguns estão chegando. Eu e Ódia casamos em 8 meses. Nos conhecemos em abril, noivamos em novembro, casamos em janeiro, e a família dizendo: está grávida. Só pode ser gravidez isso. Foi uma gravidez de 5 anos, gente. Por isso que a Andréa já nasceu gostando de feijão e falando. Adriano, sabe aquele sentimento que você se sente um merda? Quem estava ontem na oração, um verme. 5 da tarde bateu na porta, um colega meu, todo suado. E nesse dia ainda estava mais, com a blusa rasgada, o braço arranhado e segurando uma cesta básica. E eu disse: o que foi isso, bicho? Ele disse: eu falei de vocês para a minha igreja, Wellington. E a mulherada da igreja mandou fazer uma cesta básica e disse: leve para eles. Só que eu peguei um ônibus que não desceu na rodoviária, eu desci na Dantas Barreto. Gente, quem conhece a Dantas Barreto? Em Recife. Hoje está civilizada. Na época, se você passasse a 80 por hora, o cara roubava até o motor do carro. Ele desceu com essa cesta básica. Quando ele andou 10 metros, Rogério, o cara segurou na cesta. Ei, boy, me dê essa cesta. Ele disse: não, a cesta não. Disse: então me dê o relógio. Conclusão: apanhou, rasgaram a roupa dele, levaram o relógio. O bicho tinha um relógio bonito, ele era de classe média.
O pai tinha um restaurante. Levaram o relógio. Chegou todo arranhado, mas chorando, disse: está aqui, Wellington. Eu consegui salvar a cesta, cara. Gente, até azeitona tinha. Foi a primeira vez que eu comi azeitona. Como nunca tinha comido, não gostei na primeira vez. Hoje sou viciado em azeitona. Eu não como mais por causa da pressão alta. Então, eu já passei por isso. Digleide, ir para o banco ver se tinha algum depósito, alguma grana para fazer a feira, e não tinha. Num dia, num 2, no 3, no 4. E se vocês estão olhando para essa jovem hoje com 52 anos, que parece que estacionou nos 27, é um negócio absurdo. Lá em casa eu passo em frente ao espelho e digo assim: danou-se, só eu envelheço nessa casa, só eu envelheço, é chato. Mas o orgulho que eu tenho é que quando ela passa eu digo: estou pegando. Aí que está pegando sou eu, estou pegando. 34 anos. E ela ainda não desistiu. Olha, Carlos, dá um orgulho danado. Mas eu olhava para aquela menina, Eliane, e dizia assim: será que eu não fui irresponsável? Porque você não poder nem colocar um cuscuz, cara, na mesa. E você olhar para um lado e para o outro e não ter família para pedir ajuda. Então eu sei, Patrícia, você já viu milagres assim. Isso aqui não é letra, sabe, Gleide? Isso não é letra. Isso é palavra de Deus. Tem palavra na Bíblia que é letra, irmãos. Desculpe. E Jesus disse: a letra mata. Mas tem palavra na Bíblia que é espírito. Então eu já provei isso. E você que já provou isso, a pergunta que fica é: como ser infiel a um Deus desses? Como ser infiel a um Deus desses? Mas aí, igreja de Jesus, a frase que me pegou, Ringo, foi essa frase que está na sequência. Eu vou repetir a 31, para vocês entenderem o 32. Não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam. Amém? Deus sabe que a gente precisa comer, vestir, pagar água. Deus sabe disso. Mas a frase, Araci, os pagãos é quem correm atrás disso, me pegou. Pagãos, no contexto aqui, e engraçado, pastor, até na boca de Jesus, porque não esqueça, gente, Jesus é o quê? Cristão ou judeu? Jesus é judeu. E até na boca de Jesus, o judeu, os pagãos são todos aqueles que não são judeus. Não é quem não crê em Deus. Eram pessoas que não eram judias. Então ele está dizendo assim, Naédia: as pessoas pagãs que não têm a fé no Iavé, provedor, Deus proverá, é que vive correndo atrás dessas coisas. Inspirado nisso, irmãos e irmãs, eu coloquei uma pergunta: correndo e gastando nossas vidas atrás do que mesmo? Correndo e gastando nossas vidas atrás do que mesmo? Refleti muito sobre essa semana, porque dois grupos me chamam a atenção nesse pós-eleição. Primeiro, aqueles que eu vou chamar de cristãos e cristãs fanáticos e fanáticas. E o segundo grupo que eu vou chamar de cristãos e cristãs engajados, militantes. O primeiro grupo de cristãos e cristãs fanáticos e fanáticas pelo mito e não por Jesus, porque eu desafio qualquer pastor, teólogo, membro de igreja dessas que ensandecidamente, translocadamente estão destilando discursos de ódio, a conciliar
a mensagem do bolsonarismo, da extrema-direita, com a mensagem do pregador Jesus de Nazaré. Porque, irmãos, com todo respeito, banheiro unissex, mamadeira de piroca, fechar a igreja e comunista, só saiu da cabeça de Carlos Bolsonaro, André Valadão, Nicolas, lá de Minas Gerais, e de mais uns 4 ou 5 porra louca desse país que se diz crente em Jesus. São cristãos e cristãs que por Jesus não ficariam na frente do quartel enchendo o saco da irmã Eliane. Irmãos, ore por essa serva, irmãos. Irmã Eliane disse que ficou 3 dias, acordou um dia marchando sozinha dentro do apartamento. Disse, pastor, o senhor não sabe o que é provação, não. O pessoal que mora lá embaixo, que ficou reclamando, que ficou no ônibus 2 horas, essa serva não dorme desde domingo, minha gente. Ouvindo o hino da República, o hino da bandeira, o hino nacional. O Fabiano pegou um táxi, bicho. O cara estava ouvindo o hino nacional, meu irmão. Gente, não era nem estou indo embora. Não era vai ter cabaré nessa noite, não. Era o hino nacional no táxi, bicho. Tu já parou para pensar, Léo, que piração é essa? Vá ser patriota assim, lá no interior do sul do país ou no centro-oeste. Misericórdia. É um grupo que trocou o Salvador pelo mito. E esse grupo, no fundo, é focado na histeria ideológica. Mas o outro grupo, Rogério e Gleide, que eu estou chamando de cristãos e cristãs engajados, militantes, são cristãos e cristãs engajados pelas lutas sazonais e não pelo reino de Deus. Porque quando essa igreja progressista abraçou a pauta LGBTQIAPN+, irmãos ditos progressistas, evangélicos com Lula, saíram dessa igreja. Que na hora de ter o voto para Lula, vai para a frente do Produban, sendo viado ou não viado, desde que vote em Lula. Passada a eleição, vamos ficar com os progressistas, nas palavras do pastor Zé Barbosa Júnior, até a página 2. E vamos eleger aqueles pastores que falam da bala perdida, da fome, mas não têm coragem de denunciar racismo, Lourdes. Racismo religioso. Não tem coragem de denunciar e lutar contra a transfobia, porque não lhes toca. Na maioria são progressistas de classe média, brancos, héteros, de elite. São progressistas que não conhecem pobre, favela, que não botam o pé no esgoto. Não, irmãos. Esse grupo não está focado na agenda do reino de Deus. Porque o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é amor, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria. E antes que alguém me chame de recalcado, respeita a minha história. Eu sou profeta do Deus vivo, que não se dobra nem ao mito patético do bolsonarismo e nem ao discurso opaco e vazio de uma esquerda burguesa que luta por salário mínimo, mas não está nem aí se o Will vai ser espancada, se o Will vai sofrer estupro corretivo, para quem sabe ela virar hétera. É preciso tirar a máscara do fascismo, mas é preciso arrancar a máscara de esquerdomachos, de esquerdistas racistas, de esquerdistas transfóbicos, de esquerdistas elitistas, Marcelo, que querem e caminham com Lula, mas o lulismo que eles querem é um lulismo de algumas adequações no campo econômico, mas não querem algumas pautas, porque cansei de estar em reuniões
em que os grandes nomes que fizeram campanha, porque tem milhões de seguidores, pergunte, Paulinho, aonde esses grandes que estão dando entrevista no UOL agora, estavam em 2016 pregando o impeachment de Dilma. Pergunte onde muitos estavam em 2018 fazendo discurso contra a corrupção. Mas quando viram a merda que virou, logo descobriram que era melhor voltar para os braços do pai Lula. Mas deram um pé na bunda da mãe Dilma. Misoginia. Essa é a grande verdade. Pelo menos é a minha. Não precisa ser a da igreja. Este grupo é focado na sua agenda pessoal. Só se move conforme seus interesses mais urgentes. Funcionário público, a grande maioria. Não sou funcionário público, lasque-se reforma agrária. Se tem um movimento de esquerda nesse país que é solidário com todas as lutas, se chama MST. Porque até a Comissão Pastoral da Terra é pelega de uma teologia católica que de vez em quando cala eles porque eles não têm autonomia para lutar. É ecumênica quando é interessante. Então logo seja criticada, ela volta para as bases católicas arcaicas para não se perder alguns privilégios. Nenhum dos dois grupos somam positivamente na construção da igreja, no movimento de Jesus. O movimento de Jesus vai para além da extrema-direita. O movimento de Jesus vai para além do lulismo. O movimento de Jesus não tem partido. Não é igreja sem partido. O movimento de Jesus não se dobra a nenhuma ideologia. O que Ortega está fazendo na Nicarágua é um crime. Ortega, que chegou ao poder com o apoio da igreja, que lutou contra a ditadura e que agora persegue liderança chamando-as de fascista, é mentira. Ortega é um ditador e precisa ser denunciado. É preciso botar o dedo na ferida do que este governo, Ascânio, você que é esquerda e é professor de história, o governo Bolsonaro estava tomando o Brasil como Nicolás Maduro tomou a Venezuela, aumentando o salário de militares, fazendo reforma no judiciário para poder dominar e armando a população. Não, irmãos, nem a extrema-direita, nem uma esquerda burguesa, que quer lutar até a página 2, mas não quer estar com aqueles corpos que lhes desafiam a mudança estrutural e radical, representam o movimento de Jesus. Jesus afirmou que quem vive correndo atrás do bem-estar dessa vida, salário, roupa, viagem, boa moradia, boa aposentadoria, quem vive correndo atrás do material são os pagãos. Quem vive com essas preocupações, Graça e Arnaldo, são os pagãos e as pagãs, que fica difícil contextualizar, porque para Jesus eram os não-judeus, mas para nós seriam pessoas que não estão nem aí para essa coisa de Deus. E aqui eu quero abrir um parêntese. As pessoas que não conseguem crer em Deus, elas são mais honestas, irmãos. Porque não crendo em Deus, elas não perdem tempo com essa baboseira de Bíblia sagrada, de ética de Deus. Elas são éticas, porque para ser ético, ninguém precisa crer em Deus. Para amar, ninguém precisa crer em Deus. Para dividir o pão, para lutar contra racismo, para defender o direito das mulheres, para lutar pelos corpos LGBTs, para lutar contra a miséria, ninguém precisa ser crente, irmãos. Pelo contrário, o que nós estamos assistindo é um país que está saindo da modulação católica para a modulação evangélica. E me permita, Biel e Duda, se vocês continuarem nessa igreja, espero que vocês caminhem cada vez mais para o radicalismo. E radicalismo aqui que eu estou falando é inspirado nas palavras de Pedro Montenegro. É descer a raiz da questão e ter coragem de denunciar todo e qualquer projeto de poder, venha de onde vier. Seja amarelo, verde, vermelho, rosa-choque, o que seja. Os pagãos
Pessoas que não têm essa limitação, Dani. Porque o que Deus vai fazer comigo? Meu Deus, eu estou desempregado porque eu acho que eu bebi cerveja. Meu Deus, eu fui atropelado porque eu sou gay. Meu Deus, eu estou sofrendo porque eu xinguei mamãe. Realmente, xingar a mãe é horrível mesmo, viu, gente? É porque na mecânica aqui você vai soltando essa e depois, epa, pode não, viu? Lá em casa eu usava um versículo daqueles de terror para as minhas filhas. Tem um versículo na Bíblia que vem assim: o filho que desobedeceu o pai, os abutres vão arrancar os olhos. Lembra da ideia? Como esquecer uma bexiga dessa? E o bom está na Bíblia. E tá, viu? Então, de vez em quando, eu chamava naquele culto matinal, dizia: deixe papai ler um versículo das Escrituras. O filho que desobedece o pai e a mãe, os abutres vão arrancar os olhos. E quando terminava, estavam as duas assim, ó. Aí eu dizia: é bom ir fechando, porque do jeito que vocês andam, talvez até amanhã vocês não tenham um olho. Os pagãos correm atrás dessas coisas. Os pagãos, Marcelo, vivem correndo atrás de coisas passageiras. Quando eu lhe conheci como major. É bem possível que você termine sua carreira como coronel. Grande babaquice. Tá, chegou a coronel. Quando morrer, o tapuru vai dizer: eita, é um coronel! Eu aqui vou plagiar Robson Cavalcante, que está com o Senhor. Robson Cavalcante dizia que o bicho mais ecumênico que existe é muriçoca, Tiago. Muriçoca não está nem aí se você é ateu, se você é protestante, se você é da Umbanda, se você é trans, se você é hétera. A muriçoca vai lá e pica você, passa a dengue, a bexiga que for. Mas o tapuru também é um bicho de Deus, irmãos. Chegou lá analfabeto, o tapuripá. Chega a doutora Cássia, daqui a uns 60 anos. Estou ligado. O tapuru diz assim: está com a carninha mais dura, mas vai dar para comer. Chega lá com 5 doutorados, pá. Chega lá todo enterrado na bandeira do Brasil. O tapuru faz e pá. Chega lá com a estrela do PT. O tapuru diz: companheiro, e pá. Chega soldado. O tapuru come. E o que eu acho bonito em rico e classe média é que fica inventando moda. Agora inventaram um cemitério que tem ali vertical. Gente, deve ser um calor da gota. A pessoa já está morta naquele caixão fechado, fica dentro de uma caixa de concreto. Se puder, eu prefiro ficar no chão mesmo. Porque de vez em quando chove, molha a terra, dá aquela geladinha. Queimar eu não quero não. Quero não, viu? Não quero ser cremado não. Dói os órgãos todinho que estiver prestando, mas não toque fogo não. Senão eu vou voltar como o Caveira. Já assistiram o Caveira pegando fogo? Motoqueiro fantasma. Queria lhe fazer algumas perguntas para terminar nessa manhã. Primeiro, eu e você, estamos correndo e gastando nossas energias atrás do quê? Eu e você. A pergunta dessa manhã para você e para mim é: você anda correndo tanto atrás de quê mesmo? Você anda gastando a sua energia atrás de quê mesmo? Segunda pergunta: você já avaliou se sua correria e gasto de energia não tem sido uma perda de tempo? Abra em Eclesiastes, por favor. Eclesiastes capítulo 6, versículo 9. Eu vou repetir a pergunta, Biel. Você já avaliou se a sua correria e o seu gasto de energia não tem sido uma perda de tempo? Gente correndo atrás de relações
que não valem a pena. Gente, eu já ouvi frases desse tipo: se eu não passar nesse concurso, minha vida acabou. Meu irmão, misericórdia, bicho. Uma pessoa, Amparo, que não crê, eu até entendo. Mas ouvi alguém dizendo que crê em Deus, dizendo assim: se eu não passar nesse concurso, minha vida acabou. Se eu não fizer aquela viagem, minha vida acabou. Se eu não tiver aquele carro, minha vida acabou. Se eu não morar naquele bairro, se eu não juntar 1 milhão até 30 anos. Gente, meu sonho, eu já disse para Deus, se eu voltar, porque tem uma religião que crê nesse negócio. Se eu voltar, eu quero ser pastor de rico. Já estou me vendo pregando com fone de lapela aqui, ó. Só estou na dúvida se vou usar terno bem cortado ou uma camisa polo descolada. Vou exigir ar-condicionado, porque eu quero ter a honra de dizer assim: eu quero convidar as irmãs que estavam pensando em ir para Orlando agora em janeiro, mas com esses governos só vai poder chegar até o Chile. Eu sei que você está passando, serva, você quer trocar a sua BMW, e agora, pelas essas bexigas desses comunistas, você só vai trocar por uma Ducato. Tem Ducato, não tem, gente? Por uma Ducato que eu não sei nem o que é. Eu quero ter o privilégio de ir para a Disney com os adolescentes da igreja. Eu quero ter o privilégio de 4 vezes por ano, Ascânio, ir batizar a gente no Rio Jordão. E vou fazer o seguinte: batizo quem chegar, bicho. Chegou, estou batizando. Vocês estão achando que essa merdalhada começou agora, né? Irmãos, tem pastor batista que mora em apartamento avaliado em 2 milhões de reais. Vocês que pagam o meu salário achando que pagam muito pra caramba, vocês não conhecem a missa 1/3 do que muita gente que fala bonito por aí, como vivem. Mas eu já ouvi aqui no ponto. Disse assim: filho meu, lascou-se, você não vai voltar. Foi a mensagem que eu recebi agora. Foi, assim, ó. E aos 52 anos, para redimensionar, desista, Tiago, que é do Conselho Fiscal, o recado que eu recebi. Ok, tá bom. Daqui para aposentadoria, né? Se tiver. Ok. Viver com ajuda? Orar para o André e a Lana? Estou fazendo, Senhor. E pelos genros, eu não levo muita fé, não. É filho que é filho, não vem, genro e às vezes. Mas você foi um filho que virou. Tá. Já estou acreditando, Senhor. Obrigado. Desligou? Ok. Não é engraçado o que eu fiz aqui, Cássia? Mas e se eu disser para você que na eleição de Dilma e Aécio, em Salvador, um grande pastor da cidade do Salvador, um mega rico, dono da Faculdade Batista Brasileira, andava com o celular e durante o culto, Marcelo, ele pegava o celular e dizia: alô, Senhor? Não era uma igreja na periferia. Um homem podre de rico. E aqui vou dizer uma frase preconceituosa do inferno. Parece que quanto mais rico, mais idiota fica. É porque só consegue raciocinar com a carteira e com o cartão de crédito. Quando é convidado a sair desse lugar de conforto e lutar por uma pauta mais ampla, ele se perde. Agora, legal, irmãos, foi eu ver esses dias o cara com a bicicleta, bicho, com adesivo de Bolsonaro, com medo do comunismo tomar a bicicleta dele, velho. Aí é o cúmulo do absurdo. Você tem uma BMW, Marluz, e ter medo do comunismo até entendo. Mas o cara tem um Chevette, bicho, 86, e botar a bandeira do Brasil no capô, para que o Chevette não seja confiscado. Minha gente, o governo vai confiscar um Chevette 86 para quê? Se até o tanque de 2 anos atrás estava soltando fumaça e parou no meio do desfile.
Ai, hoje eu estou horrível. Vamos ler Eclesiastes capítulo 6? Eu ouvi gente dizer, hoje? Estou ouvindo, viu? Eu estou com... Não, espera aí. Olha, a pastora se voltou a escutar bem, foi quem em casa não ouve? Minha filha, eu aqui estou conversando. A Ruá está do meu lado, não estou só não. Ela fica me entregando tudo. Como? Tire meu nome da sua boca e fale por você mesmo. Obrigado. Aqui é assim, você recebe o recado na hora. Abre em Eclesiastes capítulo 6, versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Melhor contentar-se com os que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Traduzindo, que tal se alegrar com o que você tem? Que tal você deixar de sofrer pelo que você não tem? Que tal você hoje dar graças a Deus pelo que vai ter na sua mesa? Que tal você dormir hoje à noite? Deixa eu fazer uma pergunta agora difícil. Quem hoje à noite vai botar a cabeça no travesseiro e vai dizer, Senhor, eu estou indo dormir com a minha consciência de que não estou comendo o pão de ninguém? Levante a mão. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas. Estou indo dormir com um pouco ou com muito, mas não estou em esquema para tirar o pão de ninguém. Você já avaliou se você não está correndo atrás do vento? E finalmente, você já notou que seu tempo, escute aqui igreja, que seu tempo, seus recursos, suas prioridades, seus saberes, pouco tem estado à disposição da construção do reino de Deus? A sua correria se diferencia em quê da correria dos pagãos? Hein, Gustavo? Em que o seu corre se diferencia do corre de quem não crê? Em nada. Muitas vezes, Tiago, estamos tão angustiados, ou pior, do que não crê em nada, nós que cremos. Quantas vezes eu tive que dizer a você, descanse seu coração. Mas se você quiser também, pegue o atalho. E o atalho é, esqueça tudo que você acredita e abrace tudo que lhe proporem. E tudo vai ficar mais fácil. Irmãos, dá ou não dá trabalho andar num caminho ético e não se vender, e não se vilipendiar, e não ter placa de aluguel dizendo aluga-se? Dá ou não dá trabalho? Mas é melhor o pouco com Deus do que o muito que você não pode declinar a sua cabeça. Queria que você ficasse de pé. Kátia, André, seria possível a gente cantar Buscai primeiro o reino de Deus? Eu queria convidar você para uma reflexão final. Quem ainda está comigo aqui? Amém? Jesus afirmou: quem corre atrás dessas coisas passageiras são pessoas que não creem. São pessoas que não estão nem aí. E deixe dizer-lhes, Rogério, é difícil contextualizar isso, porque eu tenho dificuldade de crer que Drauzio Varela, que é ateu, que Ricardo Mota, que é ateu, vive correndo atrás de tanta bobagem fugaz dessa vida, como muita gente que diz que é crente, mas que botou na cabeça que a felicidade só virá no dia que tiver aquele concurso, aquele carro, aquela grana, aquele isso. Irmãos, honestamente, é melhor não crer. Porque há quem diga que o pior tipo de pessoa que não crê é a que diz que crê, mas vive como se não cresce. Eu e você estamos correndo e gastando nossas vidas atrás do quê? Pergunte para você. Tanta correria para depois ter que estar tomando tanto remédio. Porque Deus, o que aconteceu com você é inevitável, é um problema do joelho, mas tem gente que está torrando a sua saúde,
correndo para pagar a terapia, para pagar o não sei o quê, para pagar não sei o quê, que uma vida com menos estresse e com mais fé e com mais esperança lhe traria um alívio maior. Eu e você estamos correndo e gastando a nossa vida atrás do quê? Você já avaliou sua correria e seu gasto de energia? Você já parou para pensar se não está correndo atrás do vento? Você e eu diferenciamos nossa correria e gasto de energia em quê? Diante de quem não crê nada no campo da fé e da espiritualidade? Em que a sua correria e desespero se diferencia de quem não crê na subjetividade? Que acredita que morreu, acabou tudo. Eu até entendo, gente, que uma pessoa que acredita na Édia, que depois que a gente morre acaba tudo, que ela precise realizar tudo o que ela tem que realizar. E se não conseguir, se frustre. Mas Cássia, você crê na eternidade. Esse diploma de doutora não é na eternidade. Daqui a 10 anos está caduco. Mas a sua alma estará segura e crendo de um jeito ou de outro. Ou vamos para o céu, ou vamos nos encantar na natureza. Amém? Você diferencia sua correria e gasto de energia em quê? Você já parou para notar o quanto do seu tempo, recurso, prioridades e saberes tem pouco estado à disposição do reino de Deus? E aqui, Eliane, deixa eu dar um testemunho público sim acerca da sua fidelidade. Você enfrentou uma separação violenta, não violenta fisicamente, mas violenta em termos de estrutura de vida. A sua realidade financeira diminuiu. Você mesmo diz, a pandemia tinha 2 empregos, ficou com 1. A vida econômica de Eliane Reis, essa mulher, porque ela é charmosa, né? Ela chega aqui, quem olha diz assim, isso aí deve ser uma dessas riconas que vive só surfando na pureza, toda trabalhada na pureza. Receba, serva. E está solteira, viu, gente? Amém, igreja? Aleluia. Mas está aqui os 2 tesoureiros. Procure um mês que ela deixou de contribuir. Não, irmãos, fidelidade independe da circunstância. Fidelidade depende se está tudo dando certo ou tudo dando errado. É pessoa que aprendeu com Sebastião e Diná, num Deus que supre e que provê. Por isso, pare agora para reavaliar sua agenda, para retomar sua fé e energia nessas palavras. Prepare agora para receber essa palavra. Prepare, por favor, em nome de Jesus. Receba. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Porque basta cada dia. Você pode dizer para o seu irmão do lado? Basta cada dia. Basta cada dia. E ainda diga assim: buscai primeiro o reino de Deus. Vamos dar as mãos e vamos encerrar cantando essa canção. Eu não estou dizendo, Bibi, para você não lutar. Eu não estou dizendo para você não fazer concurso. Eu não estou dizendo para você não querer ter uma casa melhor. Eu não estou dizendo para você não querer viajar com o seu amado. Eu não estou dizendo que vocês dois não sonhem com uma férias bem bacana. Eu não estou dizendo que vocês não queiram melhorar de vida. Eu não estou dizendo isso. Eu estou só lhe alertando. Cuidado para não ficar escravo e para não estar correndo atrás do vento. Porque no final, Marla, quando a gente precisa e para, por doença o que seja, não chega ninguém. Mas quando a gente vive devolvendo afeto, carinho, repartindo, as pessoas brigam para estar juntos. A Rose preferiu morrer aqui do que voltar para o Rio. Mas ela dizia, aqui eu tenho família, Marlúcia é minha irmã. Fosse Marlúcia, Will, está correndo atrás do vento. Mulher branca, de classe média, podia estar nem aí para um monte de coisa. O que vai fazer diferença no final de tudo é o quanto a gente se dá e investe no outro.
O resto é tudo passageiro. Buscai primeiro. Você crê nisso? Todas as coisas serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Mônica, ensine para o Cairon que existe um Deus que não desampara, que a tristeza pode durar toda uma noite, que a injustiça pode vir, mas o eterno Deus estende a mão. Você é testemunha viva disso. Ensina ao Cairon. Então diga assim: assim a gente se despede nessa manhã. 5 da tarde tem escola bíblica virtual. Está terminando esse módulo. Amanhã, 7h30 da noite, estaremos no ciclo de oração pelo Google Meet. Mas por favor, se não ficou com nada, ou se achou um exagero tudo que eu falei nessa manhã, esqueça tudo, mas fique com essa pergunta. Eu e você, estamos correndo e gastando nossa energia atrás do que mesmo? Que não seja atrás do vento. Buscai primeiro o Rei. Dê um abraço ao seu irmão. Deseja a paz do Senhor. Deus te abençoe.